Bom dia, alunos. Bom dia, jovens do sétimo ano, manhã. Sou Alexandre, dou aula de ciência para vocês, certo? Nós iremos continuar o assunto da última aula, unidade 2, Introdução à Evolução dos Seres Vivos, do livro 1, certo? Paramos em relação a dois teóricos da evolução, Lamarck e Darwin, certo? Nós iremos usar um exemplo em relação às girafas, principalmente a sua principal característica da girafa, o seu pescoço, certo? Então vamos ver a visão de cada um em relação a como as girafas tiveram seu pescoço atuais, certo? Em relação à visão de Lamarck seria o quê? Seria o modo de pensar de Lamarck em relação à teoria da evolução das girafas. Há indícios fósseis de duas espécies de girafas que habitaram na África milhares de anos atrás, certo? Tinham girafas com pescoço curto e girafas com pescoço longo. O que acontece é que atualmente sabemos que não existe girafas pescoço curto, só girafas pescoço longo. Então, como e aonde estão essas girafas pescoço curto? Nesse caso, Lamarck diz o seguinte: houve uma alteração do ambiente, aonde a vegetação rasteira, vegetação baixa, menor mais ou menos de 1 metro, houve uma diminuição dessa vegetação, certo? Então houve a diminuição da alimentação das girafas pescoço curto. Então, no ambiente onde essas girafas pescoço curto viviam, houve um aumento da vegetação alta, acima de 1 metro. Então, o que pensou Lamarck? Através de uma das suas leis, o esforço de esticar o pescoço para alcançar os brotos das árvores, quer dizer, as folhas, os caules, onde tem os galhos, possibilitou que a girafa, pescoço curto, desenvolvesse o seu pescoço. Houve assim, em relação ao excesso de uso do pescoço da girafa. Então, possibilitou que essas girafas aumentassem o tamanho do pescoço e, através da segunda lei de Lamarck, as girafas que conseguiram aumentar o seu pescoço deixaram essa característica aos seus descendentes. Então, nesse caso, seus descendentes são os atuais girafas que têm o pescoço longo. Tá aqui. Aqui temos as girafas de pescoço pequeno. Pelo fato que as folhas estão muito altas, elas foram obrigadas a esforçar o pescoço, aumentando o tamanho delas e deixando descendentes, certo? Na sequência aqui, da esquerda para a direita. E isso para a visão de Lamarck, no qual houve o uso excessivo do pescoço, a primeira lei, e a segunda lei. Através dessa característica, ela foi passada para os descendentes. Mas há uma visão contrária em relação de Lamarck, a visão darwinista, teórico darwinista. Nesse caso, girafas com pescoços de vários comprimentos. Quer dizer que na época que as girafas de pescoço curto, existia também girafas de pescoço longo, habitando a mesma região. Então, para Darwin, houve uma alteração do ambiente. Houve uma diminuição da vegetação rasteira, vegetação pequena, menos de 1 metro. Então, o que aconteceu com as girafas pescoço curto? Houve mortalidade, quer dizer, as girafas pescoço curto, com a limitação de alimentos, morreram, não deixando descendentes. Nesse caso, o que sobreviveu foram as girafas pescoço longo, possibilitando a maior reprodução. Então, a reprodução das girafas pescoço longo e descendentes com pescoço longo. Então, as girafas que já tinham pescoço longo, seus descendentes tinham também pescoço longo. Então, as girafas pescoço curto
ficaram extintas, não existindo mais. Então, no ambiente aqui, em relação a Darwin, temos a existência das dois tipos de girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Pela falta de alimentação para essas girafas de pescoço curto, morreram de fome. Então sobreviveram as girafas de pescoço longo e deixando descendentes. Certo? Paramos nessa parte. Vamos falar do senhor Alfred Russel Wallace. Viveu mais ou menos 90 anos, 1823 a 1913. Ele dizia o seguinte, também um teórico da evolução: a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Que palavra é essa? A tendência das variedades de se afastarem indefinitivamente do tipo original. Quer dizer, variedades são o quê? Uma espécie, ela pode originar várias espécies diferentes. E essas várias espécies diferentes irão se afastar da característica do seu antecessor. Quer dizer, que deu origem às outras espécies. Quer dizer, um descendente comum, ele deu origem a várias espécies com características diferentes. Então, nesse caso, a teoria da evolução de Darwin e a Wallace, no qual Wallace completou a teoria de Darwin. Ambos, no caso aqui, concordam que há uma seleção natural, que o meio seleciona os mais aptos. Quer dizer, sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio. Certo? O caso do ser humano. O ser humano, há milhares de anos, ele está se adaptando ao meio e sobrevivendo. Os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência, quer dizer, seres que têm maior resistência, por exemplo, a tipos de remédio, pessoas que têm resistência a certos, por exemplo, tipos de alimentação e outras coisas, são transmitidas as características específicas, certo? Resumo da origem das espécies. Fatos e consequências. O que seria isso? A origem de uma espécie, ela vai depender da seguinte parte: rápido aumento na população, quer dizer, fato. Se eu tenho uma região que não há nenhum tipo de predador, eu coloco um grupo de coelhos. Esse grupo de coelhos, eles vão se reproduzir e aumentar a população. Só que acontece, há uma escassez de alimento em relação aos coelhos. Então há luta pela vida. Então nesse caso eles vão lutar pelo alimento. O fato, luta pela vida, uso da herança. Como assim? O que sobreviver em relação à falta de alimentação irá deixar descendentes. Nesse caso, consequência, sobrevivência dos mais aptos, seleção natural, aquele que conseguir sobreviver, por exemplo, com pouco alimento. Nesse caso, fato, seleção natural, variação do meio. Aqueles seres que sobreviveram terão características mais fortes do que os outros. Então, consequência, sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. Origem de novas espécies. Quer dizer que esses indivíduos que sobreviveram à falta de alimentação, eles podem ir para outro local e produzirem novas espécies com outras características em relação a um novo local. Certo? Então vamos falar daqui a pouco sobre tentilhões de Galápagos, certo? E vamos para a parte do vídeo parte 2. Nesse momento encerramos a parte do vídeo parte 1. Ok? Obrigado.